O mundo cada vez mais quer tecnologia. Porque precisa produzir mais comida e não tem mais terra. 2, 3 tipos de culturas, mais toneladas por hectare. Mecanização antes, plantio direto, biotecnologia, agricultura de precisão depois. Quando a gente fala da quarta onda, é a agricultura digital. Dados de sensores, de máquinas, de pessoas. Como ajudar esse produtor a tomar uma decisão melhor? A gente trabalha produzindo commodities, né? O preço dado pelo mercado requer que a linearidade de entrega e a constância de entrega sejam sempre regulares. O ganho de produtividade do agricultor, ele se dá em vários pequenos fatores que somados vão fazer ele evoluir. Isso também leva ele a querer controlar melhor todo o seu ciclo de produção, todos os equipamentos, todos os ativos que ele usa. No primeiro momento veio que a gente estaria tirando o apontamento do operador de forma manuscrita. Quem lê não é quem escreveu, e aí tu começa a ter sequências de erros. A gente olhar já o que passou, nós podemos evoluir para o próximo ano. E um ano pode ser muito tempo. Estamos falando de cana-de-açúcar, nós estamos falando de café, nós estamos falando de laranja, nós estamos falando de grãos e fibras. Para isso, existem algumas tecnologias para uma tomada de decisão em tempo real. A Soniftec foi pioneira na primeira rede de comunicação fora 3G e 2G, que era o que existia na época, a estação meteorológica, o pluviômetro, a primeira solução que entregava clima e pulverização, a primeira solução de certificado digital de cana. Pela primeira vez, uma telemetria, a capacidade de conectar máquinas, a primeira plataforma com automação de processos, no caso, fila única de transbordo. E a gente fala agora da primeira plataforma de inteligência artificial, a Alice. Alice, qual a área de pulverização terrestre realizada hoje? A área trabalhada foi 937 hectares. A Alice é assistente virtual do produtor, seja em tarefa mais simples, como a geração de relatório, alarme, ou seja, em situações mais complexas, como por exemplo o gerenciamento completo de uma frente de colheita. A Alice é a inteligência por trás de todas as nossas soluções. Foi na gestão da fazenda e a vida do produtor. Treina essa inteligência artificial automaticamente e ela me dá a resposta que eu preciso na operação, acontecendo no momento real ali. Ter 5, 6 máquinas operando num talhão e eu poder estar sentindo e entendendo sem esperar terminar o dia para coletar todos os dados. O maior benefício é a gente conseguir ter a precisão da informação, tratar os desvios e ganhar produtividade tanto nas colhedoras, nas plantadoras, em todos os nossos equipamentos. Otimização de equipamentos, maximização de lotação de carga, qual que é a frente que pode performar um pouco melhor. Com a informação eu vou conseguir gerar conhecimento e eu consigo fazer uma gestão do número, não só da frota, mas da produção, de toda a cadeia produtiva como um todo. Invisto em startups ligadas ao agronegócio, elas estão conectadas com a indústria 4.0, com a quarta revolução industrial, da ponta, da base, da fazenda até o final. Ganho de eficiência de máquina, ou seja, 20% a mais. Dá para fazer muito mais área com a mesma máquina. 60% de redução de motor ocioso. Consumo de combustível, 25%. De 5 a 15% na redução de insumo. Por quê? Porque tem muita sobreposição ainda, mesmo com piloto automático. Acontece muita operação errada. É que uma tecnologia, ela só cresce porque ela passa por uma curva de aprendizado em quem desenvolve tecnologia. E quem desenvolve tecnologia é o produtor. E o produtor brasileiro é o cara mais tecnificado que tem no mundo hoje por tudo que passou. Grande parte das nossas soluções, até a própria Alice, veio demandada do campo, em cima de um problema real. E isso acaba retroalimentando esse modelo, porque ele chega com uma utilidade comprovada e com um benefício garantido. Respeitar o cliente, olhando para ele como a camada principal de tudo isso, ter proximidade com ele, buscando realmente olhar as oportunidades que ainda existem de forma contínua. Trabalhar próximo do produtor brasileiro, que é muito tecnificado,
permitiu a Solinftec ter uma tecnologia que está muito além do que existe no mundo. Prova disso é nossas bases nos Estados Unidos, agora abrindo operação em toda a América Latina, com um produto inovador. Trabalhando de forma preditiva, com a experiência do produtor e a inteligência artificial, nós acreditamos que a Alice vai gerenciar a fazenda do futuro. Boa noite a todos. Mais uma vez, mais uma live do nosso projeto Transformação Digital. Hoje o tema é Agricultura de Precisão. Lembrando que o nosso projeto é uma realização da Trisales com o apoio do Gatua. E é com muita alegria que hoje, para abordar esse tema, estamos aqui com a empresa Solinftec, na presença do seu diretor de Operações Brasil, o Emerson Crepaldi. Teremos também uma importante presença, que é o Humberto Carrara. O Humberto, ele é um executivo especialista agrícola com grande atuação em grupos do setor sucroenergético brasileiro. Então o Emerson vai nos brindar aqui, vai nos falar sobre essa tecnologia, agricultura de precisão, vai falar como surgiu, como está hoje e também o que poderemos esperar aí pelo futuro, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer a toda a equipe aqui do Grupo Tati, essa casa aqui onde sempre realizamos as nossas lives. E também lembrando que durante todo a live de hoje nós teremos exposto aí no monitor de vocês o QR Code para quem quiser, quem puder realizar a sua doação para a Santa Casa de Misericórdia aqui de Ribeirão Preto. É uma entidade que realmente teve uma atuação gigantesca, heróica durante a pandemia, né, do coronavírus. Sabemos que Ribeirão é um polo que atende todo o estado de São Paulo, então esperamos contar aí com o apoio e com as doações. Basta apontar o celular aí para o QR Code, né? E você poderá fazer a sua doação, que seja R$1, já será muito bem-vinda. Boa noite a todos, e vocês viram que na apresentação faltou uma pessoa, e eu gostaria de chamá-la agora. O Luciano Fernandes da Trisales. Hoje ele não está aqui no estúdio, mas está aí, Luciano. Boa noite, meu amigo. Como é que você está, rapaz? Tudo bom, pessoal? Bill, realmente, né? Dessa vez eu tive que fazer uma viagem, mas com certeza a conexão aqui tá boa, a gente vai conseguir falar um pouco, né? E também é de propósito, né, Bill? Porque esse é um dos grandes desafios da telemetria, da agricultura de precisão, a conectividade, né? Quem diria que eu não pudesse fazer uma live para falar de indicadores de performance na área agrícola se eu não pudesse ter a conectividade. Então, eu espero que todos que estão aí conectados, os amigos, possam curtir e a gente possa levar um pouco mais de informação, né, para o mercado. E tendo aí a presença, né, é muito bom ter o Crepaldi e o Humberto, né, nessa live, pessoas aí que eu tive a oportunidade de trabalhar já em empresas no setor, né, vivendo na prática, fazendo estudos e ajudando aí os clientes e o mercado a avaliar os benefícios da telemetria, né? Então, eu agradeço aí o Bill e a todos. E eu já vou passar aqui engatando uma aqui, viu, Bill? Porque eu gostei do final do vídeo, né? A Fazenda do Futuro, né? Quem diria que nós não é mais o oceano azul, é o campo verde, né? Tem um campo verde aí pelo caminho, né? E nós tendo aí a Solinftec e o Humberto para poder trazer um pouco da visão de os desafios da Fazenda do Futuro para quem está na tecnologia investindo e se tornando aí um dos unicórnios do setor do agro, como está a Solinftec, e quem está do outro lado estudando soluções não só para aplicabilidade,
mas também pensando no planejamento, no monitoramento, na integração com o legado, na integração com a gestão de pessoas e toda aquela projeção. Então, eu queria direcionar aqui já diretamente, Bill, uma pergunta, né, para o Crepaldi e depois para o Humberto, que na visão de fornecedor de soluções e na visão de comprador de soluções, qual é o grande desafio da fazenda do futuro? O que a Solinftec se coloca nisso, né? E eu queria te convidar aí, Crepaldi, a atuar com essa palavra. Obrigado, Luciano. Obrigado, Bill. Um prazer imenso estar com vocês aqui. E acho que é um tema bacana da gente conversar, porque a gente fala muito de fazenda do futuro, né? O 4.0 chegando por aí. Mas, de fato, a gente tem uma filosofia, eu acho que diria que até de vida, que a tecnologia ela já está aí há muito tempo, né? Basta a gente usar ela cada vez mais e transformar ela em dados, e dados virar informação, e informação a gente buscar resultado. Quando a gente fala um pouquinho de fazenda do futuro, eu acho que os grandes desafios estão em pessoas transformar principalmente dados em informação e tomar uma decisão em campo. Conectividade também é um problema no Brasil, mas a gente, como empresa de tecnologia, a gente já vê isso como superado ou em superação, né? Você vê 4G já chegando em campo, você vê as operadoras já potencializando isso para o agro, o que há 2 anos atrás estava bem distante, você só via em grandes centros, ou você trabalhava com redes remotas isoladas, desenvolvidas por empresas, etc., como a gente tem uma. Mas hoje não, hoje a gente já está vendo o 4G já espalhado pelo campo. Ainda existe um custo, mas é um custo que ele está se transformando num custo-benefício. Então, a gente tem rodado bastante, não só cana, como grãos, perenes e outros cultivos, e a gente já está vendo fazendas aí de 5, 10, 15 mil hectares já investindo em 4G com o operador. Então, ou seja, está tendo mais acessibilidade a esse mercado, e quando você tem conectividade, você consegue conectar várias coisas ao mesmo tempo com a tomada de decisão. Eu acho que, então, essa onda já está superada, ou já estamos em superação. A próximo disso se eu tenho conectividade, transformar essa informação. A gente teve uma experiência muito boa nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, para conhecer aquele mercado, e lá tem conectividade. Porém, não tem tanta informação para se tomar decisão. Então, eu sempre me pergunto e falo, será que a conectividade realmente é a solução? Ela é uma etapa, ela é um meio. O que a gente realmente precisa é trabalhar em cima de informação que vai chegar, de solo, de máquina, de clima, de pessoas e assim por diante, para transformar a agricultura muito mais produtiva. Eita, sem som. O Luciano, o teu áudio tá bem baixo, viu, Luciano? Não estamos conseguindo ouvir, não. E agora, melhorou? Eu aumentei. Melhorou. Pô, agora tá perfeito, Luciano. Repita, por favor. Obrigado, Bill. Obrigado aí pela... Novamente, caiu o áudio. Caiu o áudio? Agora voltou. Por favor, pode falar. Obrigado. Então, com a visão do Humberto, né, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre esses desafios, né, de olhar mercados externos, de trazer a visão à frente, né, usar a telemetria para estar projetando à frente. Então, queria que o Humberto pudesse trazer um pouco dessa visão, né, dos desafios dessas capitanias que ele conduziu e que ele teve experiência, principalmente no setor sucroenergético, né, para trazer essa inovação, né, não só o computador de bordo, mas trazer essa inovação. Humberto, boa noite, obrigado pela tua participação. Boa noite, Luciano, boa noite a todos. É um prazer muito grande aqui estar revendo amigos, né, que a gente não se viu há algum tempo, mas de certa forma estamos conectados, né, que a palavra é a palavra do momento, né. Eu tenho alguma visão, sabe, é bacana poder discutir ideias, compartilhar experiências, né, e está se falando muito aqui, já usou muito essa palavra de a telemetria, né? A telemetria eu considero que é uma pequena parte do grande guarda-chuva que é a agricultura de precisão. Nós estamos realmente descobrindo um mundo novo, né? Quando se olha para as tecnologias que estão aí já disponíveis, que eu falo que estão em prateleira, e pela outras ainda que podem vir, que certamente virão. Eu
para falar dos desafios, eu concordo em parte com o Crepaldi, né? Quando fala de pessoas, realmente foi o que a gente viu fora do país, né? Mas trazendo a experiência nossa de implantação de vários sistemas, de várias tecnologias, parece que o ser humano tem essa condição de se adaptar a coisas boas, né? Essas coisas boas, principalmente tecnologia, hoje você vê crianças lidando com celulares com muito mais habilidade do que nós já os grisalhos, né? Então eu creio que realmente essa atratividade, vamos dizer, que as tecnologias novas, as digitais, né, trazem, realmente proporcionam uma aderência muito rápida e muito grande no nosso meio. Claro, eu acho que a gente andou um pouco mais na frente do que o tio Sam, né? Apesar de toda a modernidade que eles têm, conexão, infinidade de redes, opções diversas de sistemas e de conexão, parece que lá a pessoa não se tocou muito, mas eu acho que está virando isso rapidamente também. Eu citaria aqui como ainda um desafio, o Crepaldi disse que já tem solução, realmente eu reconheço que tem, mas conectividade ainda vai dar um pouco de trabalho, né? Porque quando a gente fala de telemetria, eu costumo até pedir, né, dos nossos fornecedores, a Solinftec é um deles, Triceios também já trabalhamos junto, a gente precisa, o setor pede por uma conexão dupla via, né, que eu falo. A gente não basta eu ter toda a telemetria com todos os recursos que tem hoje e me enviando esses dados para uma central, para um RP ou para um COI, que seja, mas eu também preciso ter conexão com com quem está fazendo a coisa acontecer lá no campo. Eu também quero enviar imagem, eu quero enviar mensagem, eu quero atuar no sistema dele, né? Quando no filme, né, o Crepaldi fala com bastante clareza, né, como ajudar o produtor a tomar decisão, a melhor decisão, eu acho que hoje a tecnologia já pode decidir por ele em alguns aspectos, né? Nós temos a inteligência artificial chegando, que vai proporcionar, evidentemente, já alguma tomada de decisão, independente do se o produtor está dormindo ou acordado ou vendo a sua tela naquele momento. Então, conectividade, principalmente nesses rincões do país ainda eu creio que vai precisar algum trabalho para desafio. Plataformas compartilhadas, esse é um termo que eu falo muito, né? Nós, consumidores, né, operadores, vamos dizer, de sistemas logísticos, que a telemetria é a principal ferramenta dentro dele, a gente nós não podemos ser operadores de uma única frota, de uma única marca ou de um único produto, né? O mercado oferece hoje uma miríade de opções de tratores, de caminhões, de implementos, e o que a gente tem observado desse lado de cá do jogo, né, de quem opera, é uma certa, como que eu diria, as plataformas, elas são reféns, né? Você se torna refém de uma certa plataforma de tecnologia em que um determinado segmento, um determinado produtor detém aquela tecnologia que não conversa com a outra marca. E esse que é o grande, que é a grande perda que nós temos, né? Se nós tivéssemos plataformas compartilhadas em que todas as máquinas se falassem entre si, todos os produtos conversassem e conseguisse uma conectividade, não tem dúvida que o ganho no setor e no agro seria muito melhor, né? Uma coisa que eu ainda espero ver, né? Eu acho que não está muito longe disso e vai também de encontro com isso que eu falo que são plataformas reféns, né? Que elas não conseguem se conversar e aí então eu tenho que ficar refém de um certo produto ou de um certo fabricante, porque senão a máquina colhedora não conversa com o trator do preparo de solo, que não conversa com o trator do herbicida, e aí eu tenho que começar a fazer uma colcha de retalhos, né, para poder ter essa conexão entre os equipamentos. Um terceiro fato que eu ainda quero ver, eu acho que nós veremos isso em breve, é o compartilhamento das redes e sinais. O setor perde muito com isso, né? Vamos dar o exemplo do nosso setor sucroenergético, em que usinas estão
quilômetros uma das outras, né, compartilhando áreas, com áreas que se interpolam, né, o estado de São Paulo, mesmo no Brasil, e a usina A tem uma rede de sinal, por exemplo, de GPS, a usina B tem outra rede, de repente a máquina da usina A está mais perto da torre da usina B e uma não pode conversar com a outra. Isso eu acho que é uma idiotice muito grande. A palavra não sei se é meio pesada, mas é bem por aí, né? Se nós fôssemos compartilhar esses sinais, por exemplo, nós conseguiríamos uma área de cobertura infinitamente maior do que a gente tem, né? Uma rede de cobertura muito maior, talvez com muito mais economia, né? Porque construir hoje uma torre com RTK para repetir sinal não é uma coisa muito barata. Então, eu listaria assim de bate-pronto, Luciano, esses 3 desafios aí que a gente tem pela frente. Realmente, você tocou num ponto que é fundamental, né? Porque hoje a gente vê, por exemplo, movimento das empresas, fusões, aquisições, e às vezes você tem uma planta industrial, acaba incorporando uma segunda, uma terceira, e essa incorporação às vezes também esbarra nessas questões técnicas, dos equipamentos não se falarem, tecnologias proprietárias, tem que ser refeito quase que todo um trabalho de construção, né, de readequação dessas tecnologias empregadas por questão de compatibilidade. Acho que você tocou num ponto aí bem interessante. E nesse sentido eu gostaria também de ouvir um pouco o Crepaldi, né? Eu sei que naturalmente que ele fala em nome da Solinftec, sem dúvida alguma, é hoje um dos ícones aí do mercado quando se fala em soluções para o agronegócio, né, para a agricultura, mas é um ponto de preocupação que eu acho que o Humberto trouxe com muita propriedade, né? Como que a Solinftec pode ver isso? O que você poderia comentar a respeito disso, Crepaldi? Bill e Humberto, é exatamente um grande desafio, eu acho, para a rede, o time de tecnologia, né, para o time que está do lado de cá, porque, de fato, não dá ainda para você desenvolver tudo, tá olhando para todos os braços, olhando para todas as dores. Quando a gente fala de tecnologia, você tem um para desenvolver no agro, né? Apesar da gente já estar uma jornada, não somos mais uma startup, né? Uma empresa de 15 anos, com 15 anos de história, 15 anos de estrada, com mais de 800 funcionários, não dá para falar que é uma startup. Mas o que a gente vem notando é que cada vez mais a gente começa a trabalhar numa visão de plataforma integradora. Cada vez mais você começa a olhar outras empresas que estão fazendo um trabalho legal para a gente poder absorver aquilo, abrir a plataforma para que você tenha um final bom lá para o produtor, né? Esse é um ponto evolutivo, a gente olha com muito carinho isso, o lado de concorrência, o lado de mercado e o lado de estrutura. Para a Solinftec, a gente sempre teve uma bandeira branca, sempre uma bandeira agnóstica em relação à máquina, em relação a defensivos, etc. A gente sempre quer olhar sempre para ajudar o produtor. Agora, quando a gente olha a nível de tecnologia, tem muita tecnologia boa aí no mercado que pode ser sim usada, é uma questão de sentar, estruturar isso como uma grande plataforma integradora para que a gente tenha potencial e gerar cada vez mais dados que vão transformar essa informação para uma melhor tomada de decisão em campo, na lavoura e para otimizar a performance em relação a isso. Acho que isso é um caminho sem volta. Quando a gente olha no Brasil, o Brasil tem mais de 1.200 startups no agro. Umas maiores, outras menores, outras anjos nascendo dentro de universidades. Então, esse é um ponto que tem várias pessoas olhando para todo mundo, para várias soluções, para vários mercados. E tem espaço para muita gente. Quando a gente compara, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, aqui tem 3 a 4 vezes mais startups do que nos Estados Unidos. Obviamente porque tem muita demanda e, obviamente, porque você tem muito potencial de desenvolvimento. Então, é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar olhando soluções integradas, soluções que podem ajudar numa tomada de decisão. Um caminho sem volta. Acho que ainda está embrionário isso, mas é um caminho sem volta. E é algo que a gente acredita bastante, sempre mantendo a visão agnóstica, né? Sempre protegendo o lado produtor para olhar a questão de custo e a questão de produtividade. Sim, realmente.
Acho que é um ponto a ser observado e a gente nota alguns movimentos, né, sendo realizados hoje no Brasil, falando, está vindo a 5G, né? Logo, logo já esperamos tê-la aí disponível no país, fora algumas outras ações que sabemos que estão em curso. Por exemplo, o governo está colocando em praticamente muitos rios, os rios mais importantes, toda uma tubulação de fibra ótica para interligar, levar sinal de internet, levar conectividade nos rincões aí mais remotos. Quer dizer, existe todo um movimento que a gente começa a observar. É como você mesmo falou, né? O 4G hoje já tornou-se quase que disponível em todos os lugares, né? Temos ainda áreas de sombra, temos ainda pontos a serem melhorados, a serem encampados, mas agora cada vez mais esse crescimento ocorre, o 5G chegando. Aliás, é uma questão que eu gostaria de colocar. A tecnologia 5G, vocês, tanto Humberto quanto Crepaldi, que já vivenciaram fora do Brasil, como é que está a situação nos outros países, o que vocês podem trazer de informação, antecipar de informação com respeito às possibilidades que o 5G pode trazer para nós aqui? Bom, Bill, se a gente comparar o 4G com o 5G, nós vamos estar falando de um potencial gigante de download e upload. Vocês estão me copiando? Sim. Ah, legal. Então, isso pode abrir uma janela gigante a nível de desenvolvimento tecnológico, porque quando a gente saiu do 3G para o 4G, aquilo já foi extremamente evolutivo. Quando a gente trabalha com tecnologias hoje de ponta, de telemetria, seja de solo, seja de máquina, seja de clima, são dados pequenos, são dados leves. Então, o 4G ele já atende muito bem. Só que quando a gente for para 5G, aí nós vamos estar falando de imagem, de vídeo, de filmagem, de uma série de outras informações que dá para a gente evoluir tecnologicamente para uma tomada de decisão. Consequentemente, isso abre ainda mais o horizonte azul de desenvolvimento para o campo, para a água, como um todo. Me permita, eu não sou um especialista nisso, até eu quero levantar a bola para o Crepaldi cortar, né? Até onde eu sei, o 5G, pela frequência que ele opera, ele vai exigir instalações de muito mais antenas nos centros, né, nas cidades, do que tem hoje no 4 ou no 3G. Eu fico imaginando, Crepaldi, uma solução dessa para o campo, talvez nós teríamos um pouco mais de problemas do que a gente já tem agora, sabe? E eu creio, eu criei uma palavra, né, que o pessoal de tecnologia não gosta muito, não, mas eu sou muito pragmático, né, que é a pirotecnologia. É muito comum hoje você ver, né, os técnicos, nossos colegas que vão nas feiras e voltam com a cabeça carregada de penduricalhos, de tecnologia disso, isso faz aquilo, isso adivinha que time que você torce, isso aqui fala que não sei o quê, faz não sei o quê. O que realmente isso é aplicado? Né? O que me dá resultado amanhã? Né? Já que a gente tem que cortar custos diariamente. Né? Eu acho que às vezes a gente compra eletrônicos sem saber direito para que eles servem, ou será que eu realmente preciso daquilo? Então, eu não sou especialista em transmissão, nem em radiofrequência, mas o que eu ouço do 5G é isso, que ele vai exigir uma proporção de antenas de retransmissão muito maiores do que tem hoje. Como é que faz para cobrir uma área de centenas de milhares de hectares? Humberto, é um desafio, e vou voltar um pouquinho a mais antes do 4G. Eu concordo contigo em gênero, número, grau, a questão do sinal de fumaça, tá? Eu não sou de tecnologia de formação, viu, Humberto? Então não tem problema falar, eu sou entusiasta. Mas eu falo o seguinte, a gente viveu muitos casos em cana-de-açúcar, você viveu isso com a gente, você foi um grande parceiro e cliente nosso, onde a gente falava, quando estava chegando o 4G anos atrás nas cidades, eu ia para o interior do Goiás, interior do GPRS,
porque saía as antenas para se transformar em São Paulo e ia para lá, e assim por diante. Então, o que eu acho? Nós vamos ter uma jornada de chegada do 4G, primeiro. O 4G para o agro, ele já resolve muita coisa, em relação à telemetria, dados, etc., para mudar a questão de solução, de dados, etc. O 5G ele vai vir numa segunda onda. Primeiro vai vir nas cidades, vai olhar para carro autônomo, vai olhar para latência, vai olhar para filmagem, vai olhar para uma série de outras coisas antes de chegar no agro, que a gente vai ter que entender o custo. E, obviamente, que tem um problema. Quando a gente olha a nível de operadora, a operadora vai olhar bastante quanto que ela gera de receita para poder capitalizar isso e chegar lá na ponta. Obviamente que cidade você tem muito mais receita do que você tem no campo. Você tem muito mais devices conectados, muito mais celular conectado do que o campo, mesmo se a gente monitorar todas as máquinas do Brasil. Então, eu acho que é um desafio a nível de custo-benefício até isso chegar lá na ponta. Agora, eu preciso esperar o 5G chegar para investir em tecnologia, para quem estiver assistindo? Não. Tem muita tecnologia disponível, tem muita tecnologia de custo-benefício barato em campo, que já dá para tomar decisão em todos os setores. Então, eu acho que é uma questão de sempre avaliar, e a viabilidade econômica, fazer ROI de projeto não faz mal para ninguém, nunca fez, né? Então, eu acho que isso tem que se estar olhando para o agro, principalmente num custo de insumo do jeito que está, a gente funcionado por exportação, por commodity. Então, é algo que sempre tem que olhar, não tem como. Quem desenvolve tecnologia para agro, na realidade, desenvolve commodity, né? Não tem como. A questão que o Crepaldi está colocando, só fazer um comentário, né, sobre o ROI, né? Eu acho que os desafios tecnológicos, eles vão sempre estar aí à posta, né, para que a gente possa estudar. É um negócio interessante que eu já conversei com o Humberto no passado, você também, e a gente faz muito trabalho de viabilidade tecnológica para a transformação digital, né? Que a gente quer, o nosso sonho sempre dos nossos desenhos, por isso que surgiu os programas, as lives, né? É que a gente possa atingir o Big Data do agro, né? Aquele consolidado de informações que vem de diferentes dispositivos que possam, a operação, tratá-lo e tomar uma decisão agnóstica, né? Isso que a gente quer. E quando a gente fala de captação, você falou do ROI, é muito importante. Eu acho que o mercado brasileiro, ele tem que estudar mais. Então, é o que você falou, né? No seu vídeo institucional e também nos casos que a gente estuda, né? Poxa, 25% de redução de combustível, né? 5 a 15% de sobreposição de insumo. Caramba! Independente do negócio que eu estou, ou do segmento, ou da região que eu estou, eu tenho que saber que se eu tenho lá 20 milhões de insumo sendo depositado numa operação agrícola, seja ela qual for o segmento, 10 a 12, 8 milhões de combustível operando. Se eu consigo fazer um estudo de caso, se eu consigo trazer essa tecnologia, e, caramba, se eu invisto 10 milhões, eu vi uma conta aqui, 10 milhões de combustível, 20 milhões de insumo, trabalhar 10% de um, 25% no outro, eu posso economizar quase 5 milhões de reais. Perfeito. Aí quando eu olho uma tecnologia de ponta, consigo fazer um business case de 3, 4 safras, envolvo a minha área de negócio, não trago só, como o Humberto comentou, telemetria, né? Mas trago também a integração de uma ordem de serviço, de pontuação de um operador, de metas e ranking. Lembra, Humberto, que a gente falava? Vamos planejar o preparo e ter o meu GPS no campo, olhando se eu tenho um toco que um dia vai me estourar uma colhedora que custa milhões de reais. Quer dizer, eu tenho todo um contexto em volta disso que se paga. E o se pagar, não é a discussão aqui, mas é a discussão assim, deixa eu ver se esse negócio viabiliza para o meu negócio, né? Então, quando você pega uma área de uma tecnologia que se fala entre si, né, eu posso ter, né, toda a questão do planejamento das máquinas transmitindo informação uma outra, o que eu posso trabalhar offline, o que eu posso trabalhar online. Às vezes eu não estou com 100% da informação que eu quero levar no campo, mas às vezes eu estou trazendo um retorno muito grande para o meu negócio que eu estou perdendo, né? Perder de 15% sobre a posição de insumo hoje no preço que está é muito alto. Então, eu acho que isso é legal discutir, né? Porque se o mercado estudar isso, ele vai viabilizar, seja o Soliftech, seja outras tecnologias, como o Paulo comentou, né? Eu trabalho com a conectividade cooperativa. Eu acho que o resultado vem e daqui a pouco todo mundo está conectado. Então, é importante ressaltar isso, viu, Crepaldi? Porque não é só a Soliftech, mas o produtor brasileiro, o empresário brasileiro, estou falando de grandes operações, ele pode medir isso, né?
Então é legal você também colocar um pouco disso, como que vocês fazem esse estudo e mostram esse retorno antes de realizar um projeto, né? O Crepaldi, por favor, me permita dar uma contextualizada, eu vou de novo levantar outra bola para você. Só para a gente contextualizar, né, porque a gente deve estar transmitindo aí para um punhado de gente, né, e nós estamos falando muito aqui basicamente de logística, né, é o que nós estamos falando. A agricultura de precisão, no meu conceito, ela é um pouco maior do que isso. Aliás, não, ela é muito maior do que isso. A agricultura de precisão hoje é gestão por metro quadrado, um mapa de fertilidade, uma aplicação com taxa variável, enfim, é bastante denso o universo aí de agricultura de precisão. Mas esse contexto que nós estamos tratando aqui, pelo menos até agora, ele é basicamente de logística. Não é? É gestão do seu ativo, é a gestão do seu equipamento, é telemetria. Começou assim, eu acho que hoje já é uma visão bastante pobre quem pensar só nisso, né? Porque você põe um tag lá na tua máquina que ela vai te mostrar na telinha onde ela está. Nós não estamos falando disso aqui, evidentemente é algo um pouco mais complexo do que isso. É saber aonde ela está, com quem ela está, o que ela está fazendo e o que ela pode fazer melhor. Não é isso? Mais ou menos esse é o contexto do que a gente está falando aqui. Agora, no setor sucroenergético, o custo agrícola hoje deve estar um pouco maior, mas é algo entre 70% a 80% do custo de produção, né, do seu produto final lá, açúcar, etanol, energia. Sim. 70% a 80% é o custo agrícola. E dentro desse custo agrícola, eu acredito que uns 40% vem diretamente de logística. É gestão dos seus equipamentos, das suas operações, dos seus homens, das tarefas, do que eles estão executando. Então, qualquer coisa que você traga para melhorar, agilizar, para ter um pouco mais de velocidade, você vai estar mexendo na veia dos teus custos. Então, acho que essa é a importância do tema a se tratar, né, do que a gente está falando aqui. E ainda, apesar de tudo isso, todo esse caminho que nós andamos, e vocês dois foram também remadores, né, dessa jornada toda, ainda hoje a gente ainda vê uma das máquinas mais caras, né, da nossa operação, que é a colhedora mecânica, colhedora de cana, um equipamento que custa aí da ordem de R$1.600.000, R$1.800.000, que trabalha só 7 a 8 meses por ano por força, né, da cana, né, do ciclo da cana. Mas o que é mais triste de saber é que quando ela está trabalhando, ela só consegue aplicar 30% do tempo em trabalho efetivo, né? Ou seja, das 24 horas do dia, ela só consegue trabalhar efetivamente colhendo cana 30. E aí nós estamos falando de logística, né? E é aí que a agricultura, que a tecnologia pode nos ajudar a trazer resultados rápidos, imediatos. E não são pequenos, não, como o Luciano bem falou aí. Humberto, muito bem colocado esse ponto. E a gente tem visto nesses 15 anos de história, principalmente focado em CCT, você conhece bem nossa história, lembro do projeto Meta Realizado lá que a gente fez na São João. E a gente nota que, apesar de ter muita tecnologia ainda já embarcada no CCT, principalmente quando a gente olha custo, a gente tem um desafio daqui para frente, principalmente cana, que é olhar a nível de gestão esse negócio. Vou fazer um spoiler aqui de um futuro. A gente está com 92% das usinas do Brasil hoje monitoradas em CCT, Humberto. Em fevereiro nós vamos fazer um encontro executivo e nós vamos fazer um lançamento não é uma solução, não é nada, é absolutamente só o benchmark entre as 92% das usinas do Brasil, olhando o CCT, olhando colhedora, o ativo mais caro hoje que está em campo lá. Tá? Sem divulgar o nome de ninguém, obviamente, protegendo dados, mas cada usina vai ter o seu relatório como benchmark e saber onde que ela está num ranking de horas corte, de falta de transbordo, de motor ocioso, de dimensionamento e etc., que é para a gente olhar como está distinto ainda esse negócio. Eu tenho colhedoras no Brasil colhendo a 16, 17 horas efetivas, eu tenho colhedora ainda colhendo a 7. Com a mesma máquina, no mesmo ano. Então, bate exatamente como você falou, exatamente a nível de eficiência. Se eu olhar a nível de eficiência hoje no CCT, eu tive casos que ganharam 2% de eficiência como um todo, uma frente muito forte, e
tive casos que ganharam 27%, 28% de ganho de eficiência. A gente falar acima de 10%, 15% de eficiência, dá para tirar uma frente de corte, dependendo da estrutura de usina que tem. Então, existe ainda muito um trabalho para os COAs se evoluírem, se transformarem mais analíticos, se transformarem mais em gestão de resultado, mais olhar nesse negócio. Saindo um pouquinho do CCT, a gente olhando um pouquinho de plantio, tratos culturais, a gente vem visto alguns números que estão nos assustando. Por exemplo, quando você começa a monitorar e olhar tudo isso, e você sai de um padrão de aplicação para outro, olhando qualidade de adubação, olhando qualidade de aplicação, nós estamos vendo já cases de retorno econômico acima de R$250 por hectare ano. Podemos falar que tem um bom desconto aí no custo do plantio, no custo da aplicação. Em soja, a gente tem visto acima de R$280 por hectare ano, dá para salvar quase 2 sacas de soja. Em perenes, em citros e café, acima de R$800 por hectare de retorno. Então, eu acho que tem um trabalho muito grande ali de analisar dado e falar, opa, eu preciso mudar o meu jeito de fazer, porque do jeito que eu estou fazendo até agora, eu estou gastando mais, está ficando mais caro a minha operação. Né? E, consequentemente, está tudo mais caro. Diesel mais caro, insumo mais caro, máquina mais cara. Então, tem um desafio aí, mas eu acho que 2022 promete, porque vai ter dados para a gente poder comparar mais isso. O desafio que nós estamos agora em cana, Humberto, você que conhece bem, ok, eu tenho 90% de mercado. Parou o Solinftec em cana? Não. Agora que eu tenho um baita de um trabalho de colocar inteligência artificial e dados e algoritmos para transformar esse monte de dados compilado em informação para ajudar a reduzir o custo. Eu acho que tem uma nova onda agora em cana que vai acontecer. É um mercado mais maduro em relação à telemetria, a dados, a informação e a logística, não tenho dúvida disso. Deve ser do mesma forma que a gente já começa a falar na indústria 5.0, tá aí vindo a agricultura 5.0 também, né? Acho que poderíamos enquadrar dessa forma, né? Humberto, inclusive, até há pouco tempo, estava até atuando como diretor, não só agrícola, mas também industrial. Então, ele também está muito entranhado, né, em todo esse meio, em toda essa tecnologia futura. E a ideia também é bater um papo sobre o que vocês poderiam mostrar, né, do que podemos esperar aí pela frente. Antes, eu só queria fazer um comentário. Todo mundo me fala, poxa vida, interagir lá, e realmente eu estou acompanhando aqui pelo computador. Gente, quanta gente nos assistindo, pô, nossa, é óbvio que a gente corre o risco aí de esquecer algo, mas gente muito boa, ó, Gilvan Falcão, Alex Lima, o Elton Fatureto, o Jefferson dos Santos, Fernando Verga, pô, pessoal do setor sucroenergético em peso aqui, muito obrigado a todos, viu? Inclusive o Elton colocou aqui uma questão interessante, ele fala aqui, ó, talvez a Starlink futuramente seja mais viável do que o 5G, por força do custo-benefício, né? Eu não sei o que vocês poderiam comentar a respeito, mas devolvendo a bola aí, Luciano, o que você... Vamos dar continuidade que a conversa tá boa. O pessoal aqui tá gostando muito, viu? Eu acho que é muito bom, viu? É isso aí, né? Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Realmente é muito bom, né? Muita gente a gente não consegue encontrar pessoalmente, saber que a gente pode transmitir um pouco de informação, né? Apesar de ter muita informação disponível, tudo, mas isso é muito bom. Mas o importante também é a gente pensar, viu, que pode, um negócio interessante que eu queria ver, né? O que o mercado pode esperar? Porque você também tem uma demanda, eu entendo que a Solinftec vem buscando esses estudos, plantando, prospectando, está a questão da origem da fabricação, né? Então, assim, você tem um tempo, né? Como que vocês estão se preparando com isso? Para quem está ouvindo agora, está falando, pô, eu acho que eu vou pensar em telemetria. Como que você está se preparando para essa retomada do mercado com o tempo de fabricar os equipamentos, entregar, operar e medir? Como que a Solinftec está tratando isso com os fabricantes hoje? Legal. Legal. É um bom ponto. A gente teve um impacto pesado a nível de pandemia pela questão de crise de semicondutores, né? Vocês estão vendo carro para entregar 150 dias. Quando a gente tinha um lead de 60, nosso lead time está de 190 e 30 dias, tá? Para você ter uma ideia. Mas o que a gente fez? A gente tem um planejamento muito agressivo todo ano, Luciano. Então a gente está preparado para poder atender o mercado de 22, tanto para as usinas quanto para o mercado de outros cultivos, né? Soja, grão, algodão, perenes.
para poder atender. Mas que 22 a gente vai ter um problema de fornecimento como um todo, nós preparou para isso, mas como um todo, quem trabalha com tecnologia tende a ter esse impacto, com certeza, né? Para nós que é serviço, ninguém mais compra o hardware, fica mais fácil, porque você tem um ciclo todo ano, então você tem um trabalho de transformar aquilo em serviço, fazer um comodato e assim por diante. Mas é um ponto de atenção que, pelo que a gente espera, eu acho que vai para 2022 inteiro ainda, tá? Perfeito. Muito bom. Então, pessoal, é isso aí, ó. Quem está se preparando e está olhando, é importante, né? Planejar, estar próximo, porque a gente sabe, né, que a demanda está muito alta, né? Então, é importante a gente se planejar, né, Bill? Porque 2022, o agro continua pujante, o agro continua puxando, né, nosso país, se Deus quiser, e todos nós aí, se Deus quiser, envolvidos aí com as inovações do agro, né? Sim, ainda hoje eu estava vendo alguns números. Gente, é impressionante, mesmo com tudo que nós passamos, com tudo que o mundo passou, mais especificamente o Brasil, né, por força da pandemia e a forma como tudo foi tratado aqui dentro, né, aqueles convites, né, para fique em casa, o agro não parou, pelo contrário, cresceu mais ainda. Bom, enfim, gente, a cada 5 pratos de comida no mundo, 1 é produzido no Brasil. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa, é um setor que realmente é a locomotiva da economia brasileira, sem dúvida alguma, né? Mas, Humberto, eu queria te fazer um convite para um comentário a respeito daquela observação, né? Quer dizer, quando a gente fala sempre em indústria já caminhando para 5.0, você que teve e tem muito contato com a indústria, eu gostaria que você comentasse um pouco disso também, já levando para a agricultura. Quer dizer, o que seria a agricultura 5.0? O que vem pela frente? Olha, veja, foi bem interessante essa experiência minha na indústria, né? Depois de tantos anos convivendo com a agrícola. A indústria, até pela sua característica, né? É muito mais fácil de você automatizar, de você atuar fisicamente nos processos, né? Mesmo que remotamente. Isso é muito comum e hoje em dia já tem muito disso. O que eu vivi na indústria, assim, que foi uma grande novidade, foi exatamente isso que nós estamos falando de tentar fazer na agricultura, que é a interação dos processos, né? Porque a indústria nada mais é do que um monte de processos em cadeia, né? Desde da recepção da cana até o invase lá no fim dos produtos finais. Então, você poder interagir esses processos digitalmente. E também, isso há pouco que o Crepaldi falou aí, foi música para os meus ouvidos, né? De usar os dados de 92% do monitoramento que eles têm de usinas para realmente transformar isso em ação. E muito mais do que isso, eu enxergo alguma coisa na frente. Transformar isso em decisão, não é? Então, se a gente conseguir trazer isso para a agricultura, realmente nós podemos estar falando que estamos chegando próximo de uma agricultura 5.0. Porque vejam só a minha forma de enxergar. A cana é uma cultura semiperene. Uma vez implantada ali, ela vai durar 5, 6, 7 anos naquele mesmo lugar, naquela mesma direção, naquele mesmo espaço, né? E, via de regra, quando ela se extingue, né, planta-se de novo no mesmo lugar. Quer dizer, ou seja, se eu tiver um sistema ou uma forma de armazenar as informações de todos esses anos que essa cana ficou ali, quem passou por cima dela, quem colheu melhor, quem fez a melhor operação, qual era o trator, qual era o operador, né? Que marcha que ele andou, que velocidade, ele foi de sul para o norte, de norte para sul, de leste para oeste. Quer dizer, a hora que eu tiver isso tudo acumulado num banco de dados e poder aplicar uma inteligência artificial aí, eu vou estar chegando na agricultura um pouco perto do que a gente tem na indústria. Eu vou atuar na minha máquina, não é? Nós já estamos falando daqui a pouquinho de um trator remoto, de uma operação remota. Isso já é a realidade, né? Já está na prateleira. Acho que nós estamos um pouco longe disso ainda aqui no Brasil. Mas para eu ter, é isso que eu falo que chamo de pirotecnologia. Eu até acho que se eu tivesse dinheiro
e quisesse comprar, traria um trator autônomo hoje para a empresa. Mas eu falo assim, vou fazer o que com ele? Né? Você não tem nem sequer os mapas ainda georreferenciados para ele trabalhar. Quer dizer, a hora que você tem todo esse base de dados, isso se transforma em informação, e que você pode tratar isso como inteligência artificial, aí sim você vai estar fazendo a logística responsiva, né? O monitoramento responsivo. Eu vou atuar, não vou simplesmente receber informação em tempo real, que já é uma grande coisa, mas a hora que a informação chega, o fato já aconteceu, né? Já sobrepôs lá o seu herbicida, ou a profundidade já não foi aquela, não dá mais para corrigir, né? Agora, se eu tiver uma forma de atuar nisso na hora do processo, online, a hora que ele está acontecendo, e der competência para quem está operando aquela máquina de fazer alguma mudança, alguma alteração, que possa trazer os resultados para aquilo que foi planejado, nós vamos estar falando em agricultura 5.0. É isso aí. Muito bem, muito bom. Concordo. Que aula, hein, Bill? Lembra quando eu falar para vocês, eu tenho um sonho? Era isso aí, né? Que aula! Eu estou falando faz anos a mesma coisa. O sonho é um sonho. Uma hora realiza, e agora já está próximo aí. E olha, Luciano, eu vou te contar, para mim está sendo uma alegria tão grande estar aqui falando, porque foi ontem, foi há pouco tempo atrás, né? Eu trabalhei com o Humberto, cara. A gente trabalhou juntos numa usina, numa empresa do setor sucroenergético, e eu pude ver a qualidade desse profissional. Então, para mim é uma honra, uma alegria enorme tê-lo aqui conosco essa noite. É isso, uma honra minha de poder estar discutindo ideias aqui com gente tão experiente também. Pois é. Vai, Luciano, bola é sua, por favor. Bill, eu acho que a gente leva o tempo, né, da noite, né, deixando aqui para todo mundo, né, que realmente é um assunto, o objetivo dessa dinâmica, dessas lives, é fomentar um pouco dessa comunicação que a gente tem com os fornecedores, com profissionais como o Humberto, que a gente gosta de estar em processos, em eventos, e que esse assunto ele é tão amplo, né, que não é apenas um bate-papo como esse que a gente vai realmente concluí-lo. Mas deixar aberto que existe essas possibilidades, né? Todo mundo tem uma agenda muito corrida, todo mundo tem uma agenda muito apertada, a pandemia estava aí, mas assim, as tecnologias estão à vista. Eu lembro quando criança, né, com meu pai, quando a gente morava em sítio, né, nunca imaginei, né, que a gente fosse ter tanta tecnologia hoje para poder planejar tão bem, como o Crepaldi comentou lá atrás, né? A atenção está nos detalhes, né? A atenção está naquele movimento. Um pouco da minha cadeia produtiva que eu posso economizar aos poucos é o que vai me dar o grande retorno. E a tecnologia vem para essa precisão, para esse planejamento, né? Poder um dia administrar minha fazenda remotamente, olhando meus indicadores, né? O Humberto comentou, o sonho, né? E o sonho não está longe. Eu acho que aos poucos, né, a gente vem amadurecendo, o Brasil vem puxando isso. Então, é deixar para todo mundo, né, quem tiver curiosidade de um pouco mais de informação, quiser palestra, quiser workshop, ou quiser também avaliar a viabilidade econômica, a gente sempre está à disposição, né, viu? Sim, com certeza, não tenha dúvida. Inclusive, eu lembro, né, a gente assistia, quando criança, aqueles filmes, aqueles desenhos que remontavam ao futuro, né, os Jetsons, não sei, e engraçado como naquela época, você pegava um desenho como esse, acho que eles não tinham agricultura, não tinham campo, porque não aparecia nada disso, era tudo espaço, tudo. E hoje a gente perdeu um pouco essa relação de futuro, de presente. Quando a gente acha que é presente ou às vezes que é passado, na verdade já é futuro. Quer dizer, olha o que estão trazendo de informação com respeito à agricultura, atividade no campo, né, automação das máquinas, né, telemetria. Gente, é uma coisa absurda. Né? Eu fiz uma pergunta agora há pouco, o que a gente pode esperar de futuro, quais as tendências? Mas parece que nada mais é futuro, tudo já é presente, né? Tudo já está acontecendo. Drone, eu lembro uma época atrás se falava em imagem de satélite para você mapear uma região para análise.
hoje, ao mesmo tempo que tudo já parece ultrapassado, né? Parece que não tem fim, né? O futuro já é presente, imediato. Mas nem todos são flores, viu? Crepaldi, eu gostaria de te passar a palavra, né? Porque do mesmo jeito que eu chamei Humberto para comentar um pouco, né, qual que é a visão dele de futuro, da famosa agricultura 5.0, eu gostaria que você também, pela Solinftec, fizesse um comentário nesse sentido, por favor. Eu acho, Bill, que o grande desafio é assim, o Humberto ia comentar que nem tudo são flores, e de fato é. Nenhuma tecnologia ainda funciona sem gente, né? E a gente concorda muito com isso. A Solinftec, ela vive isso todo dia, e tecnologia precisa de gente que estude, precisa de curioso, precisa de alguns malucos no meio, precisa de gente que critique a tecnologia, porque uma tecnologia bem criticada, uma tecnologia que passa por um crivo bom de quem está em campo, realmente ela se transforma numa tecnologia que vai ajudar na tomada de decisão. Então, eu acho que essa é a grande jornada. A próxima jornada de futuro eu acho que uma frase resume bem, a gente está apenas começando. Então, apesar de já ter muitos dados, muitas informações de telemetria, eu acho que é apenas o início. Né? A gente olha para trás e fala, puta, a gente está só começando. Tem uma jornada inteira ainda em cana-de-açúcar, em CCT, em tratos culturais, em vinhaça, em produtividade, grãos, fibras. Então, eu acho que tem uma jornada muito grande pelos próximos 2, 5, 10 anos para a gente começar a pegar informação de solo, pegar informação de clima, interpolar dado, trabalhar com robótica, tem uma série de coisas que eu acho que vai ajudar a gente a melhorar, não só a lavoura, mas também o custo, a operação de máquina, no futuro olhar carbono. Tem algumas coisas interessantes aí que eu acho que vão ser divertidas, viu? Mas vão dar trabalho também, como o Humberto comenta, isso é fato. Precisa de gente boa para ajudar ela, não tem como. E a gente tem um problema, o Brasil tem pouca formação de gente com tecnologia. Tem pouca escola que investe nisso. Então, é um trabalho de conhecimento e de imersão. Né? Quem quer viver tecnologia, quer usar tecnologia, quer comprar tecnologia, tem que fazer imersão para que extraia o máximo de resultado dela. Não tem como. Pois é verdade. Tesla que se cuide, né? Eles lutando para colocar os automóveis autônomos, mas a gente vê aí os caminhões, os tratores andando, colhendo, plantando de forma totalmente autônoma e com total independência, né, Luciano? Perfeito, é isso aí. E realmente, né, Bill? Agora, até é importante aqui, eu vou fazer um comentário aqui, Crepaldi. Nós temos aqui, né, pessoal, novamente, como o Bill remeteu ao grupo, né? Nós temos a Cláudia Aguilera. Ela fez uma pergunta aqui, perguntando se a Solinftec tem drones no campo, se ela atua com drones no campo. Acho que você pode responder, né? Mas eu só vou adiantar que o desafio é a consolidação dos dados, né? A Solinftec tem as estações meteorológicas, a Solinftec tem a telemetria, a gestão, toda a rede de comunicação de dados, mas também trabalha com inteligência artificial e como que fica essa questão de integração com drones, dados satélites ou dados que são coletados por vans, enfim, aquilo que você tem em operação. Comenta um pouco disso. Perfeito. Hoje a gente não tem, Cris, a gente não trabalha com drones hoje em campo, nós estamos trabalhando no estudo de uma plataforma integradora, porque tem bastante gente que faz isso e acho que faz bem. Né? Então, eu acho que as empresas de tecnologias têm que ter uma visão também de não reinventar a roda. A gente particularmente gosta disso. Não faz sentido competir com todo mundo e eu investir capital, dinheiro e esforço para eu entrar numa guerra de competitividade. Então, a gente está olhando isso. A parte de imagens de satélites, a gente vem fazendo um estudo grande a nível de NDVI, não para vender NDVI, igual as empresas praticam, mas para usar o dado do NDVI para eu cruzar depois com produtividade, para eu cruzar depois índice de pisoteio no canavial, tem uma série de coisas que a gente está em estudo ainda trabalhando nisso. E tem uma última onda que a gente vem estudando, que é uma onda de robótica, que essa eu não posso falar muito ainda, mas 2022 nós vamos ter novidades aí. Não, muito bem, Crepaldi. E olha, tudo isso tem a ver com um projeto que a gente está já planejando para o GATU a partir do ano que vem, 2022, chamado GATU Academy. Novidades virão, tenho certeza que poderemos contar aí com o apoio da Solinftec também, mas vocês, o público de maneira geral, vai
vai ver que projeto bacana é isso que a gente está conduzindo para implantação a partir do ano que vem. Acho que vocês vão gostar muito, sim. Nós, em breve, estaremos começando a apresentar os trabalhos propostos para o grupo para 2022, a partir de 2022, né? Bom, Luciano, mais algum comentário? Vamos, eu estou aqui preocupado com o horário, já começamos a nos encaminhar aí para o término do nosso tempo, mas temos ainda um tempinho aqui. A Tati, a gente sabe que podemos contar com ele sempre, né? Você me permite, Luciano? Eu acho... Claro, velho, vamos lá. Só queria complementar a fala do Crepaldi agora com a ótica do cliente, né? do operador, vamos dizer assim, dos sistemas. E esse é o apelo que eu faço para os colegas profissionais, exatamente para tomar cuidado com essa pirotecnologia, né? E muito cuidado também com o efeito manada. Eu vou comprar essa ou aquela tecnologia porque a usina A tem. A gente precisa olhar para dentro das nossas organizações e ver qual estágio que eu estou de tecnologia, de cultura empresarial, para que será que essa tecnologia é agora que eu preciso dela? Ou eu preciso fazer alguma lição aqui interna, sabendo que ela existe, mas dizer, olha, esse remédio aqui, vou precisar dele, mas talvez não seja esse momento. Porque a gente vê cada barbaridade, né? Que acho que o Luciano, que trabalha com implantação, o próprio Gatua, que pode ter um trabalho valorosíssimo nessa avaliação do estágio cultural e tecnológico de companhias. Porque, às vezes, você pode ter uma excelente... Vamos falar assim, só um exemplo crasso, né? Piloto automático, que é uma das tecnologias hoje que já está bastante difundido aí. O cara fala, eu quero ter piloto automático. O seu sistema cartográfico suporta armazenar todas as linhas de cana que ficam a 1,5 metro cada uma da outra, de centenas de milhares de hectares, porque senão não faz sentido. Você vai pôr o piloto automático o quê? Só para fazer um filminho do seu operador soltando a direção? Cara, isso realmente é pirotecnologia, não é? Será que o meu ERP vai conseguir conversar com essas tecnologias que o Crepaldi está mostrando aí? Porque se ele não tiver condição de responder para o seu software de monitoramento, olha, está fora do que eu planejei, está gastando mais do que eu planejei, está aplicando menos do que eu queria, para que vai servir? Para nada. Então, os profissionais também desse lado de cada mesa precisam entender isso, sabe? E ter uma visão um pouco mais holística do que se pretende daí para frente. Porque é muito comum e a gente dá esses tropeções, né? Você coloca um sistema aqui, depois lá na frente você começa a descobrir que ele pode te fazer muito mais, mas aí o seu ERP não suporta. Não é? A tua base de dados não consegue guardar o que você precisa para fazer o que o Crepaldi falou, que nós já estamos prestes a fazer, que é armazenar informações de anos, de centenas de operadores para depois tomar a decisão. Esse é o tipo de cuidado que eu acho que Gatua e Triceios pode ter uma participação fundamental para as empresas compradoras de tecnologia ou de pirotecnologia, né? Cuidado. Tá certo, muito bem. Pessoal, a conversa tá boa, mas já estamos chegando aqui ao final do nosso encontro dessa noite, da nossa live. Novamente eu quero reforçar a nossa campanha em prol da Santa Casa de Ribeirão Preto, Santa Casa de Misericórdia. Inclusive eu gostaria de convidar o Dr. Marcelo para que dê o seu comentário, dê aqui o seu testemunho. Ele é o superintendente da Santa Casa. Então solta o vídeo aí com o Dr. Marcelo, por favor. Como superintendente da Santa Casa de Ribeirão Preto, externo aqui a todos a nossa satisfação, a nossa alegria de termos sido escolhido como instituição beneficiária deste importante evento, a transformação digital e a aceleração de resultados. A Santa Casa é um hospital filantrópico e atende pacientes de Ribeirão Preto e região. Somos uma instituição terciária de alta complexidade, com 257 leitos, e destinamos mais de 60% dos nossos atendimentos
aos pacientes do Sistema Único de Saúde. E neste momento, nesta pandemia, nós destacamos a importante função, nosso papel como hospital de atendimento aos pacientes portadores da Covid-19. E desta forma, solicitamos a todos os participantes que façam doações para a nossa instituição neste importante evento. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, quem puder, por favor, pelo QR Code você pode fazer sua doação, R$1 que seja, enfim, qualquer valor. Será muito bem aceito, muito bem-vinda, ok? Chegamos ao ponto, um dos pontos esperados aí por todos. Vamos fazer um sorteio de mais um equipamento, mais uma Alexa, né? Oferecimento aqui da Trisales. E para esse sorteio eu vou contar com a ajuda e com o apoio dos nossos convidados também. Nós temos aqui um universo de pessoas que estão participando do nosso projeto, então eu gostaria de que, primeiramente, Humberto escolhesse um número entre 1 e 5. Por favor, Humberto, que número você escolhe? 5. 5. Muito bem. Ô, Crepaldi, agora entre 0 e 9. Um número, por favor. Qual número? 7. E para finalizar, novamente, o Humberto, outro número entre 0 e 9. 2. 572. Vamos ver aqui quem que é o felizardo que vai ganhar essa Alexa. Opa! Nossa Senhora! E ele está assistindo! Que bacana! Ele é da Ryzen, é analista de operações, lá é o William Valentim. O William Silva Valentim da Ryzen. Poxa, que legal! Oh, parabéns, William! Parabéns, ganhou uma Alexa! Nós vamos fazer contato contigo aí amanhã, depois, para combinar aí a entrega, viu? Esperamos que você depois nos retorne um vídeo com o recebimento para que a gente possa divulgar também. Parabéns, muito obrigado aí pelo seu apoio, pela sua plateia aqui. Eu vi aqui que você comentou, inclusive, dando boa noite, fez vários comentários. Que legal, fiquei muito contente. Legal, William, parabéns. Bom, gente, vamos encerrar então o nosso encontro de hoje. Eu gostaria de passar a palavra aí já agradecendo novamente, né? Mas passar a palavra primeiramente ao Humberto e depois ao Crepaldi. E muito obrigado a vocês, obrigado Crepaldi pelo apoio da Solinftec, é um apoio para a gente valiosíssimo para que a gente possa levar esse projeto adiante. Mas Humberto, para o encerramento, o que você poderia nos dizer? E depois eu passo a palavra ao Crepaldi também para finalizar com o Luciano. Cara, é um prazer muito grande quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né? E também fala com pessoas competentes e que também estão há bastante tempo aí navegando, então é um prazer muito grande. Eu espero, sinceramente, que esse nosso bate-papo aqui tenha servido, né, para os ouvintes, para quem participou da live, para conhecer um pouco mais os nossos problemas, né, as nossas virtudes, mas também os desafios que nós temos pela frente. Foi um prazer muito grande e sucesso aí nas próximas lives. Obrigado. Crepaldi? Abre o microfone. Tá certo. O microfone não está aberto, Crepaldi. Perdão, Casa de Ferreiro espeta de pau, às vezes, viu? Isso acontece. Obrigado pelo convite, Luciano. Obrigado pelo convite, Bill. Humberto, um prazer imenso encontrá-lo novamente. Faz anos que a gente não se vê, um grande professor nosso aí. Obrigado e com certeza isso ajuda bastante aí. Muito obrigado. Luciano, meu amigo.
não está no estúdio, mas suas considerações finais. Que isso, Bill. Muito obrado. Obrigado ao Crepaldi, obrigado ao Humberto aí pela participação. Obrigado à TV Tati, né, pelo apoio de sempre, a Santa Casa. E com certeza, né, estaremos aí no mês que vem, mais em janeiro, fevereiro. Nós temos aí mais 3 lives para finalizar todo o processo de transformação digital. Queria agradecer a todos pelo tempo e muito obrigado, Bill, aí também pelo apoio, tá? Vamos em frente. Parabéns, William. Alô, pessoal. Boa noite a todos. Até logo. Muito obrigado.